André Luiz, ampara nossas almas e nos conduz em bênçãos de luz. Socorre o fraco, levanta o caído, alegra o triste, em nome de Jesus. Quando na terra curou homens enfermos, amenizando a dor de seus irmãos, da vida eterna, ampara as nossas almas e com amor balsamiza corações. André Luiz, neste momento, mais uma vez, neste grupo, estudamos Nosso Lar, que relata suas primeiras experiências na vida espiritual. Sabemos que em missões socorristas trabalhas, quem sabe, ainda hoje, amparando os que sofrem. Quando na terra foste médico, hoje, médico das almas, continuas a tua tarefa em nome de Jesus. Que os amigos espirituais que trabalham nas missões de que fazes parte fiquem conosco em mais este estudo, em nome do nosso Mestre Maior. Que assim seja. Bom, estamos aqui com o Nosso Lar. É isso? Estávamos fazendo uma boa noite a todos, estávamos fazendo a nossa recordação, mas só faltam 2 observações aqui na revisão. É que nós tínhamos falado do capítulo sobre a guerra, e ele já passou, é o capítulo 24, em que um posto de socorro, que é moradia, está fazendo um apelo, chama-se Impressionante Apelo, o título do capítulo é o Impressionante Apelo, porque está eclodindo aqui na Terra a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vemos aí o apelo também para as colônias do Brasil, né? A guerra está despontando na Europa, e o Brasil ainda não está fazendo parte, ele vai participar no final, nós sabemos disso, mas já se pede socorro, né, pela prece a todos. E temos também um caso muito interessante de eutanásia, que é o homem, um pai revoltado, porque o filho médico apressou a morte dele, né? Pensando estar fazendo um bem. Parece que o filho não era lá muito bem intencionado, não, né? Mas, enfim, são coisas da nossa existência, são erros, são falhas, né? Que vamos cometendo, e depois temos essa oportunidade maravilhosa da reencarnação para resgatar, para corrigir. E chegamos finalmente àquele caso do Rafael, que leva o André Luiz para as câmaras de retificação, para ele fazer o primeiro plantão dele, e ele fica lá, como nós já estávamos acompanhando. Temos o caso daquela senhora, que é considerada um vampiro, e já vimos tudo isso até chegarmos a este capítulo 37, que é a preleção da ministra veneranda. Já conhecemos a ministra veneranda, que tem uma idade, vamos dizer assim, espiritual avançadíssima, mas que ainda fica na colônia, Nosso Lar, para ajudar a todos. E já descrevemos aqueles campos belíssimos que são, na verdade, os anfiteatros, não é? As assembleias, não é? Enfim, os palcos e também
os auditórios, né, em que os ministros falam para as comunidades do nosso lar. Nessa preleção da ministra veneranda, nós vamos destacar o seguinte: não há necessidade de lermos cada frase. Nós vamos ver o que há de importante. Vamos lembrar que o André Luiz já conheceu nas câmaras de retificação um dos enfermeiros, que é o Tobias. Vocês já devem ter visto nos outros capítulos anteriores, além da Narcisa, o Tobias, que é um tarefeiro muito dedicado das câmaras de retificação. E ele está, nesse momento da preleção da veneranda, junto também com o Tobias. O que é que veneranda destaca neste discurso dela? A linguagem do pensamento. Ela diz o seguinte, que há muitos assistentes ali. Nós vimos num dos capítulos anteriores que o André Luiz se espanta com os encarnados que estão visitando o nosso lar. Ele pensa até que são assombrações, né? Os encarnados estão assombrando os desencarnados, estão com aqueles fios, né, aqueles cordões que os ligam ao corpo físico, estão no desdobramento do sono, visitando o nosso lar. Então, há desencarnados ali no desdobramento do sono, ouvindo a veneranda, há aqueles recém-chegados também ao nosso lar, e a veneranda fala do espanto de muita gente ao encontrar no nosso lar, naquela colônia, uma vida semelhante à da Terra. E ela diz que tudo é pensamento, que a grande linguagem universal é o pensamento, e que o pensamento plasma, né? O pensamento realiza, concretiza naquelas paragens as construções, que é o pensamento que realiza. Nós nos lembramos aí daquelas páginas iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec faz a aproximação, nós já fizemos referência a isso, Kardec faz a aproximação do Espiritismo e do cristianismo com as ideias de Platão, de Sócrates e Platão. E nós já até falamos a respeito disso, não é? Do plano das ideias e do plano das formas e da realidade de Platão, né? Que há no plano das ideias exatamente a questão do pensamento. E tudo se realiza no pensamento. Então, ela fala, inclusive, isto vem logo, né, alguns capítulos depois da notícia da Segunda Guerra, e como, então, colônias do Brasil podem ajudar a desencarnados na Europa. A linguagem é o pensamento. A linguagem é o pensamento. A veneranda fala aqui que pessoas de culturas diferentes podem se comunicar pelo pensamento. É lógico que, em muitos casos, quando nós estamos numa reunião mediúnica, é comum até chegar alguém, algum espírito que começa a sua fala, isso pode acontecer até com um médium que se entrega, tem uma entrega assim, maior, começar a sua fala numa língua estrangeira. Mas depois, o orientador, aquele que é o dialogador, pode conduzi-lo, não é, a se inteirar, né, ou a se integrar com o médium, de forma a se expressar através do médium na língua nossa, no caso aí, no português. Não é? Quando se fala, aproveitando aqui a deixa, em língua estrangeira, quando o médium começa a falar numa língua estrangeira,
é aconselhável até que se tenha um gravador. Sabiam disso? Nas reuniões mediúnicas, para gravar. Porque se alguém não entender, nós podemos mostrar a uma pessoa que entenda aquela língua. Por quê? Se a língua, se aquele comunicante não disser nada sobre coisa nenhuma, é um espírito brincalhão. É uma fake, é uma comunicação fake. Então, é preciso ter muito cuidado. Bom, então a linguagem é a do pensamento. E ela ressalta aqui coisas assim fundamentais. Quer dizer, o mais importante está na página 214, quando ela diz: o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Bom, por isso nós temos a dificuldade ainda, né, os espíritos que vão socorrer os europeus, nós vamos ter isso depois, né? Vai haver, numa das narrativas do André Luiz, este socorro aos desencarnados da Segunda Guerra. Os espíritos que vão socorrer estes desencarnados são espíritos de grande envergadura, né, para que eles possam entender o sofrimento e os apelos daqueles espíritos em aflição em paragens estrangeiras. Quer dizer, um espírito mediano, ele, ao desencarnar, ele vai só se comunicar na própria língua da sua última encarnação. A gente não vai desencarnar e sair, né? Logo depois da desencarnação, falando inglês, francês, etc., já se comunicando com todos pelo pensamento. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Inclusive da sua inferioridade intelectual. Porque é possível, existem casos de pesquisas de reencarnação, de pesquisadores da reencarnação fora do espiritismo, em que as pessoas, ao liberarem uma recordação de existência anterior, começam a falar naquela língua. Isso aí é muito, muito raro, né? Mas pode acontecer. Eu gostaria que isso acontecesse numa das minhas aulas de inglês, sabe? Para me facilitar. Quem sabe, né? Eu já fui encarnada aí, né, seu Luiz? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, tive uma existência aí anterior para me facilitar. Bom, eu estudo inglês para exercitar o cérebro, sabe, gente? Mas eu não sei nada de inglês, não. Bom, aí numa existência secular na carne terrestre, uma existência representa um período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Ela diz ainda que uma coisa é sabida: um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Então, desde agora, precisamos alimentar as nossas criações mentais. Né? Essas criações é que nós vamos levar para o mundo espiritual. Nós não vamos levar, no estudo do Evangelho, neste domingo, o nosso grupo aqui estava um outro grupo estudando exatamente os verdadeiros bens, né?
a posse que nós temos não é dos bens terrenos, né? Nós não temos, nós não vamos levar, né, os bens terrenos, já sabemos disso. Embora seja importante administrar esses bens que são empréstimos para nós e que concorrem para o desenvolvimento da sociedade. Isso está no capítulo A Verdadeira Propriedade do Evangelho. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Vamos nos lembrar de que, ao se chamar Deus de Pai, nós espíritas temos de ter sempre em mente que esta expressão pai é usada como, na falta de uma outra, né, como origem, né, por causa da progênie, né, quer dizer, como origem, causa primária de todas as coisas. Apreendem vocês a importância disso? Quer dizer, nós temos de estar em harmonia com o Pai. O Pai se expressa, né, que é a inteligência suprema, pelas suas leis. Então, nosso pensamento tem de estar em harmonia com as leis universais, com o próximo, né, e com nós mesmos. Isso aí seria um estado, pelo menos, de relativa felicidade que nós precisamos encontrar. Mas nós não estamos ainda nesse estado de pureza mental. Ela encerra suas palavras dizendo que nosso lar, portanto, é uma cidade de transição, mas é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia. Mas é um tempo em que os espíritos passam ali para descansar, para aprender, para se, vamos dizer, prepararem, né, porque estão na erraticidade, para novas encarnações. E o André Luiz pergunta, não é, a Narcisa, se ela termina, ela começa a conversar com as pessoas assim no ar. E ela realmente, ela diz que a veneranda é assim, que ela termina mesmo, meio que no ar, as palestras dela, para que as pessoas pensem e procurem, né, estudar Jesus e procurem estudar a si mesmas, etc. Bom, esse capítulo é apenas um discurso da veneranda. Agora, o capítulo 38 é importantíssimo. Por isso, eu dei uma resumida no 37, que é mais uma reflexão, né, sobre o pensamento, sobre aquilo que nós tanto repetimos, né, nas palestras espíritas, as páginas de Emmanuel, né, e o próprio André Luiz. Mas o caso Tobias, aproveitando, né, que André Luiz está ali com ele nesse momento, convida André Luiz para fazer uma visita à casa dele. O Tobias tem casa própria em nosso lar. E no terceiro dia, né? Porque esse dia da veneranda, aí passa mais um dia, no terceiro dia, que ele está lá nas câmaras de retificação, ele vai visitar o Tobias. No terceiro dia, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço ao entardecer, uma vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Quem nunca leu O Nosso Lar vai se surpreender aqui com uma situação sui generis. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa.
essa que estava aí chegando à madureza, e aquela irmã, Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam os verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras. E, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. Olha aí, pessoal. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei, extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra. Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados na Terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão da fraternidade real? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem pelo infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série enorme e gradativa de posições. Assim também entre nós outros. O caminho até o anjo
representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou depois de fixar um gesto de narradora amável. Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada, solteira, não tolerava as crianças, e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e, decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se a meu lado, pôs-se-me em seguida no colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada de sua casa. É jardineira do seu jardim. Suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos sem distinção em nosso antigo lar terrestre.
constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa Luciana neste caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado às pressas para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Uau! Temos aí um tempo, né? Para conversar a respeito. É emocionante, né, esse capítulo, né? Muito interessante, né? Emocionante. Agora, não sei se vocês leram o romance do Simonetti, chamado Plano B. Isso pode acontecer, a afinidade de almas pode acontecer no primeiro casamento ou no segundo casamento, né? Isso daí depende dessa vibração, né? Porque um casamento, o seu Aloysio se lembrou, né, daqueles tipos de casamento, parece que foi no nosso último estudo, né? O provacional, o acidental, né? Fala aí, seu Aloysio. Seu microfone está desligado.
Está com dificuldade aí, mas vai sair. Há vários tipos de casamento, né? Porque a pessoa pode ter um casamento de uma maneira assim, precipitada, né? Casar assim, quase que. Dizem que o acaso não existe, né? Mas há precipitações. Precipitações. Às vezes a pessoa se casa sem pensar, né? Sem pensar. Há casais assim que se unem porque às vezes a mulher fica grávida, né? E alguns nem se casam, né? Vão deixando passar. Hoje, principalmente, né? Mas antigamente também havia isso, né? E as coisas ficavam escondidas. Mas há casamentos assim que não são planejados, né? E aí, seu Aloysio, voltou o microfone? Voltou? Que agora estou com o telefone. Está ótimo, está ótimo. Então tá. Não, é o Martins Peralva que fala nisso, no livro Estudando a Mediunidade. O primeiro é o acidental. Um se encanta com a beleza do outro, com o dinheiro, com a posição social, não dura grande coisa. Depois vem o provacional. Provacional é a maioria deles. Ou seja, são espíritos que vêm aprender um com o outro. E depois vem é que um deles assume, eu estou esquecendo a palavrinha que ele utilizou, é aquele que encontra um que é um complicadíssimo e esse vem ajudar. Sim. Lembra da palavrinha que ele usa? É um abnegado, né? Tipo... É mais uma palavra parecida. Também tem, mas a maior quantidade é proporcional. Depois o quarto, que são os afins. Eu até dei um exemplo que eu acho que pode ser válido. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Me parece que um de afinidade. E, por último, são os casamentos que ocorrem para grandes trabalhos, como, por exemplo, Kardec e Amélie Boudet. São os casamentos... Agora o nome também está me falhando a palavrinha. São os de missão, mas não é essa palavra, não. Mas, em suma, são casamentos em que outro exemplo que eu até dei. Monsieur e Madame Curie. Madame, os dois ganharam um prêmio Nobel, depois ela sozinha ganhou, um dando apoio ao outro. É tipo missão, são casamentos de missão. Portanto, esses, anteriormente, foram certamente os de afinidade. É isso mesmo. E aí não importa a ordem. Quando a pessoa se casa mais de uma vez, não importa a ordem, né? No caso aí de viuvez e tudo, né? Não importa a ordem. E foi o caso lá do Simonetti. E lá no Simonetti vai ocorrer, não sei se ocorre um divórcio, mas o casal se casa e tal, quer dizer, os jovens se casam, mas depois que aqueles que estavam realmente combinados de se casar, que nem o caso da Luciana, né? Porque ela combinou, o cara reencarnou em São Paulo, né, primeiro, e ela vai reencarnar, né? Essa Luciana que teve um casamento com o Tobias. Os dois combinaram, eles se noivaram no mundo espiritual e planejam se casar na próxima encarnação, né? na encarnação, na reencarnação em São Paulo. Quer dizer, um deles pode se precipitar e se casar, né, equivocadamente. Aí depois encontro como é que vai ser. Aí embola o meio de campo, vai ficar difícil de resolver. Por isso... Rita, nesse caso aqui, a Hilda, ela aceitou
o chamamento da a Luciana, né? Aceitou a primeira. Lutar, né? A primeira é qual? É a Luciana? A primeira é a Hilda. É a Hilda. Então, a Hilda aceitou o chamamento da avó, né? Que deu. Isso. Porque também pode não aceitar, né? Pode não aceitar. Porque é um convite, né, de reflexão, mas aí o espírito pode não aceitar e continuar no plano espiritual enciumado e não haver esse encontro, né? Esse reencontro com todos, né? Num outro livro do André Luiz, acho que é A Vida Continua, uma jovem, por causa da situação difícil em casa, ela ora para a mãe, pedindo à mãe desencarnada, o pai estava casado, né, segundo as núpcias, ela ora pedindo ajuda à mãe desencarnada. Só que a mãe era exatamente o espírito obsessor. Lembra? Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, não está no... Entre a Terra e o Céu, não é A Vida Continua, não. A Vida Continua é aquela daqueles que estavam com problema renal, né, que foram operados. Esse é A Vida Continua. Esse é Entre a Terra e o Céu. É Odila, né? Parece que era. Odila e a Zulmira, a que se casou a segunda vez. Está encarnada e a Odila desencarnada, né? E a Evelina é a menina que ora pela mãe pedindo que ela ajude. Sendo que a mãe que estava causando todo aquele problema. É a Evelina. Só que aí um posto, né, de socorro, né, que recebe as preces, né, a prece refratária, né? Quer dizer, o posto de recepção, né, é que capta a prece dela e ela recebe ajuda, mas não da mãe, né? Porque a mãe é que era a obsessora ali da família. Interessante, exatamente. Né? Por ciúme. Essa história é parecida, porque depois a Odila se modifica, por causa, se não me engano, da avó também. Exato, também. Chama, e ela passa a ajudar, muda tudo. Passa a ajudar. Muito bom isso. É isso Esse mesmo. Caso, os dois são casos que deu certo, mas como foi falado aí, nem sempre é garantido que vai dar certo. Nem sempre. Depois aí só a reencarnação, né? Aí tem que reencarnar, são pessoas que não se dão bem, né? A chamada termina em 10 minutos, gente. Quer dizer, são pessoas que não se dão bem e vão se atritar, né, na convivência aqui na Terra, mas vão aprender, né? Quer dizer, a gente aprende na vida espiritual, sim, mas a aprovação é na existência. A gente esquece os ensinamentos e a prova vem aqui. Porque o cérebro... é teoria. Aqui é a prática. Aqui é a prática. A teoria sem prática é bonitinho só para conversar. Inclusive porque a gente esquece a teoria, né? Ela fica subjacente. A gente acaba não dando muita confiança, né? Mais alguém aí para falar? Interessante o caso, né? Agora, é preciso sabedoras disso, é preciso que comecemos desde agora, aproveitando o discurso lá da veneranda, é preciso que comecemos agora a trabalhar o nosso pensamento, a nossa vontade, porque através do pensamento nós vamos o quê? Movimentar a vontade, aí sim vamos começar a educar as nossas emoções, porque a emoção ela é repentina, né? O sentimento ele se sedimenta, né? Aí ele vai sendo alimentado. Então, a educação, o exercício dos bons pensamentos, o exercício do perdão, da compreensão, essa visão mais ampla da vida, né, de que isso aqui é realmente uma passagem, vai fazendo a gente se desapegar um pouco. Então, nas separações, porque isso é muito comum, né? Se nós estivermos aí alimentando ainda ódio, ressentimento, né? Ciúme, temos que começar
a nos desprender disso, né? Não é fácil, sem dúvida alguma, não é fácil. Mas se nós começarmos agora, já ganhamos aí meio caminho, né? Como se diz, aí meio caminho andado, né? Chegarmos na espiritualidade, já, porque há pessoas que guardam mágoa uma vida inteira. Quer dizer, não uma existência inteira, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Melhor é soltar a criatura, né? Soltar. Viver no presente agora, porque quando a gente fica guardando aquela coisa, né? Porque nós não somos donos de ninguém, né? Não temos nem a certidão de casamento, ou que seja, não nos dá a posse de ninguém, né? Dizer, falar é fácil, né? Falar é fácil. Mas as nossas emoções, né, às vezes fogem, e os sentimentos, né, fogem ao nosso controle, mas nós podemos. Há várias maneiras, né? Alguns exercícios interessantes. Numa folga aí do estudo do nosso lar, a gente pode comentar alguns deles, que são aprendidos exatamente aí com o André Luiz, com o Emmanuel, com a Joana de Ângeles. A gente vai trabalhando, a gente vai se trabalhando, né? Para ver que não vale a pena manter o ciúme. E também não vale a pena destruir um casamento por causa de um casinho. Também não, né? Há coisas aí que devem ser perdoadas e podem servir para um amadurecimento. Aí alguém pode falar assim, não, pelo amor de Deus, também não é assim, né? Aí depende do nível de espiritualidade, né? Do nível que o espírito alcançou. Mas Henrique, oi? sabe uma sugestão? Às vezes a pessoa tem alguns casamentos, né, na Terra, mas o nível espiritual deles são diferentes. No caso, aí foram encontrar no nosso lar, mas nem sempre isso acontece também, não. A própria mãe da Luiz foi para um plano muito superior, né? E o pai ficou no umbral. Quer dizer, a gente não associar, sempre estar sempre junto, né? Aquela teologia, né? Depende do nível espiritual de cada um. Né? Às vezes você é casado com a pessoa aqui, mas vocês estão em nível separado. Não vou dizer nem com 2, 3 casamentos, um só mesmo. Mas vocês estão em nível tão diferentes, vibracional. Quando eu vou encontrar no mesmo, continuar o casamento, às vezes nem se vê. Demora anos para se encontrar. Às vezes não. Às vezes os casamentos são tão superficiais, né? São todos acidentais ou sei lá. Não é necessário, vão se encontrar, isso estou querendo dizer. Não. Um pode reencarnar logo, o outro pode ficar no umbral. Não existe essa regra, a gente achar que. Não, né? não. A posse, eu casei, sou dono, sou posse. Algumas pessoas, numa hora dessa, dizem assim, graças a Deus. Não há necessidade de as pessoas se encontrarem, né? Não, sim, é só para deixar, para a gente não achar que casou, vai continuar sempre. Não, são caminhos diferentes, às vezes. Não. Inclusive, aquela frase célebre, né? O que Deus uniu, o homem não separa, isso aí é a questão das afinidades, né? Se você tem afinidade, você não vai separar, mas isso independe de casamento, né? Isso está no Evangelho, né? Naquele item que fala do divórcio. Aí nós vamos terminando, porque falta... Aí, no momento em que o Flávio lembrou da mãe do André Luiz, o casamento dela vai ser um casamento sacrificial. Sacrificial. É isso. É a terceira categoria. Sacrificial. Olha, muito bem lembrado. Muito Foi bem por causa lembrado. disso. Eu me lembrei que ela ia ser um casamento sacrificial. É isso mesmo. Então, Rita, essa música que você cantou, a gente acha no YouTube? Do André Luiz? Eu nunca vi no YouTube. Eu tenho uma gravação dela, eu fiz para uma companheira lá de Cabo Frio. Posso passar aí para vocês. Vou passar para o Flávio. Ela é da autoria de uma moça lá do centro do André Luiz, Denise Lange.
Tá. Passa para o Flávio, passa para a gente. Vou passar. Tá bom? Querido André Luiz, que invocamos na prece, no início desse estudo, nós agradecemos as lições através do Chico Xavier, agradecemos ao querido Chico, agradecemos a Kardec, aos espíritos maravilhosos que nos acompanham, e a Jesus, que é o nosso guia amorável, o nosso mestre, e estamos nesta encarnação tentando firmar os nossos passos em direção à construção do bem em nós mesmos e para o próximo e pela sociedade em geral, como co-criadores da inteligência suprema. Que assim seja para todos nós. Um abraço a todos. Um abraço. Ô, Rita, canta a música enquanto não tem os 2 minutinhos. Boa noite. Canta de novo a música. Boa noite a todos. André Luiz, ampara nossas almas e nos conduz em bênçãos de luz. Socorre o fraco, levanta o caído, alegra o triste, em nome de Jesus. Quando na terra curou homens enfermos, amenizando a dor de seus irmãos, da vida eterna esclarece nossas almas e com amor balsamiza corações. Gostei da minha violão. Muito bonito. Lindo. Muito bonito. Depois você passa para o Flávio, para a gente passar para a gente. Boa cantora, boa voz, gostei. Maravilhosa.